Vamos dar início à audição da Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e da Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações. Renovo os cumprimentos às senhoras e aos senhores deputados, mas agora cumprimento muito particularmente a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado e agradeço particularmente a rapidez com que acederam a prestar esclarecimentos perante esta Comissão, tendo as audições sido decididas apenas na sexta-feira passada. Esta audição tem uma particularidade, foi desencadeada por um primeiro requerimento do Partido Comunista Português e depois há outros requerimentos sobre a questão específica do acolhimento de refugiados em Setúbal e, portanto, aquilo que ficou acordado foi que daremos primeiro a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para apresentar o seu requerimento por um período de tempo até 4 minutos. Depois a palavra será do PAN para apresentar o seu requerimento por um período até 4 minutos e seguir-se-á a grelha específica para esta audição que foi enviada a todas as senhoras e senhores deputados. Vamos, portanto, dar início aos trabalhos. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente hoje a Sra. Ministra e a sua equipa contextualizar também este pedido. Foi feito já anteriormente a estas questões relativas à Câmara de Setúbal e às outras câmaras municipais e por isso também tínhamos como objetivo que esta audição contribuísse para a definição daquilo que nos parece estar a faltar, que é uma estratégia de acolhimento, tendo em conta uma alteração que é objetiva dos fluxos de refugiados e mesmo migratórios e que hoje exigem outra estrutura e outra capacidade de resposta. E o nosso requerimento tem a ver essencialmente com duas preocupações e é balizado dentro destes termos. Uma delas é: há, de facto, neste momento, um grande afluxo de cidadãos ucranianos e, tal como se devia fazer por sistema, há cautelas que devemos ter e esse debate tem que ser tido. Nomeadamente quando falamos de uma maioria de mulheres e crianças, algumas com ligações e família em Portugal, mas outras não, muitas outras aproveitando iniciativas da sociedade civil, de cidadãos que se disponibilizaram para ajudar. Só que isto é um procedimento desorganizado por definição e, portanto, também cria aqui fragilidades. E, portanto, há desde logo esta questão. Aquilo que nos foi dito pela Sra. Alta Comissária não foi propriamente tranquilizador quanto à monitorização destas diversas realidades e, portanto, queríamos saber qual é, de facto, depois o acompanhamento e a identificação que é feita, onde é que estão as pessoas, para onde é que vão, para além desta, digamos que, sinalização voluntária daqueles que trazem consigo pessoas para lhes dar auxílio e acolhimento. Porque estas situações vão ter inevitavelmente um desfecho, não é? Para além de todo o desfecho da exploração, do tráfico, que é uma dimensão que é preciso considerar, tendo em conta o que está a acontecer noutros países e que já tem sido identificado, muitas vezes até comprovado, e, portanto, é preciso acautelar esta parte, mas há depois um outro desfecho muito mais inocente, digamos assim, que é o facto de estas situações não se poderem perpetuar no tempo. Nós não sabemos quanto tempo as pessoas não poderão voltar à Ucrânia, ninguém sabe, e, portanto, sabemos que quem está a acolher nas suas casas também tem as limitações normais da vida, quer de espaço, quer económicas, quer de disponibilidade, quer até de formação para lidar com pessoas que num primeiro momento precisam até de uma estabilização e depois para se dar um encaminhamento. E, portanto, desde logo se coloca ao nível da habitação como é que se vai resolver isto, sendo que as pessoas têm que ter condições de vida dignas. E depois, por outro lado, indo ao encontro daquela primeira preocupação que colocava, a questão do reforço dos meios, nomeadamente da ACT, mas também do CEF, que está neste momento num processo e numa situação já de si pouco promissora, e da própria Polícia Judiciária, para uma realidade com uma dimensão considerável
e que também abre perspectivas preocupantes e, portanto, precisamos de ter esses meios oleados e disponíveis. E nós não vemos, nomeadamente da parte da ACT, uma capacitação, um reforço de meios que corresponda às necessidades que já existiam, quanto mais às que passam a haver. Uma outra preocupação e outra das questões, o segundo elemento que nos leva aqui a pedir esta audição, e procurarei ser o mais breve possível, é precisamente a questão de que foi possível e bem criar aqui protocolos acelerados, desburocratizar processos que demoravam às vezes anos. Se foi possível agora, tem que ser possível sempre. E, portanto, o que é que faz com que nós, em dias, consigamos acolher milhares de pessoas e, por exemplo, não se saiba ainda o que é as restantes crianças daquelas 500 que Portugal se propôs a receber, porque é que elas ainda não estão cá e o que é que impede de recebermos, se conseguimos criar essas condições, e bem que conseguimos, e isso é excelente. E, portanto, há um conjunto de obstáculos e de mecanismos que, a nosso ver, devem ser regra, e devemos aproveitar este momento e esta disponibilidade do Governo e da própria sociedade civil para elevar as condições gerais de acolhimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora à apresentação do requerimento do Partido Animais e Natureza. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, também a Sra. Secretária de Estado. É a primeira audição que aqui temos e, portanto, saudar também por isso e os demais deputados. Sra. Ministra, em relação a este pedido de audição, é para nós essencial que ele tenha uma abrangência maior do que aquela que, de alguma forma, foi até agora a atuação do Governo. A Sra. Ministra, ainda hoje de manhã, disse e afirmou que uma andorinha não faz a primavera e que teriam que ser feitos todos o escrutínio a este caso, mas a verdade é que uma andorinha anuncia a primavera e nós temos que perceber se efetivamente estamos ou não perante um problema maior do que aquele que foi denunciado em relação à Câmara de Setúbal. Desde logo, até porque hoje tivemos aqui já várias audições, nomeadamente também da Associação Representante da Comunidade Ucraniana em Portugal, e ficou claro que, pelo menos desde 2011, que têm sido feitas sistemáticas queixas relativamente a esta questão. E, para além de um problema eminentemente jurídico, também resulta que temos um problema político que, se calhar, está aqui a obstaculizar a resolução de um problema com consequências jurídicas. Até porque, em circunstância nenhuma, para além da documentação que foi solicitada, uma pessoa refugiada deve, no acolhimento de um país, ser recebida por alguém que apoia o governo opressor, nomeadamente o regime de Putin, e, portanto, estamos aqui, de facto, perante um problema maior que importa perceber, até às últimas consequências, como referiu, se cinge à Câmara Municipal de Setúbal ou se tem repercussões na esfera de outras instituições, como o IFP, o CEF, ou até mesmo, para além do Alto Comissariado para as Migrações, tendo em conta também que no Conselho do Alto Comissariado integram depois a própria associação que aqui está a ser visada, e que diligências é que foram feitas para, de alguma forma, evitar que isto volte a acontecer. E este ponto é fundamental, nomeadamente para perceber se foi dada já alguma orientação para não só todas as entidades que possam neste momento estar a colaborar com as entidades oficiais, sejam elas nacionais ou locais, no acolhimento às pessoas refugiadas, porque bem sabemos que estamos perante um elevado número de pessoas refugiadas que estão a entrar no nosso país, mas isso não invalida que, de facto, depois no atendimento não haja este cuidado de acautelar que não estão a ser recebidas precisamente por parte de quem fogem. E também é importante, esta auscultação visa perceber, naquilo que diz respeito já a uma das queixas que aqui ouvimos hoje, nomeadamente pelos serviços de informação e aquilo que foi denunciado e que não obtiveram resposta, se efetivamente se comprova que não foi dada esta resposta ou se de facto foi dada, e tendo em conta a investigação judicial que está em curso, não é possível explicar o conteúdo da mesma, mas qual o ponto de situação face a estas denúncias. A Sra. Ministra disse ainda também que tinha sido pedida uma sindicância na Inspeção-Geral de Finanças e também na Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas o tratamento negligente e intolerável que refere, Sra. Ministra, no nosso entender é importante perceber, porque não podemos apenas ser reativos, mas também preventivos, se de facto há aqui uma noção real dos procedimentos que estão a ser adotados em todo o território nacional, ou não, se este levantamento já foi feito, e esta audição é da maior relevância para perceber isso, para se adotar não só os procedimentos adequados, como proceder à devida fiscalização.
E depois uma questão que hoje aqui já foi também levantada nas audições que ocorreram, tem a ver com as relações institucionais da própria Associação de Imigrantes de Leste, nomeadamente com o próprio Estado, para além do Alto Comissariado para as Migrações, mas também com aquilo que são os representantes, nomeadamente do Governo, em particular de anteriores governos, como é a anterior Secretaria de Estado, que pelos vistos já visitou várias vezes. E, Sra. Ministra, antes que nos diga que só tomou agora posse, é um facto, sabemos disso, mas a verdade é que também já foi candidata pelo Distrito de Setúbal, conhecerá certamente muito bem a Associação e aquilo que possa ser as suas ramificações ou aquilo que possa ser as suas relações institucionais, e pergunto se está em condições de dizer se, à atualidade, não existe contactos como já houve no passado, nomeadamente com visitas da própria Secretaria de Estado e da Igualdade para as Migrações, porque certamente aquilo que já eram as suspensões que existiam em torno desta associação já seriam do conhecimento público também do Governo. E, portanto, este requerimento visa precisamente obter este conjunto de esclarecimentos, porque entendemos que aquela que é a dimensão que até aqui tem sido adotada, nomeadamente quer a nível local, e o próprio PS também hoje vai apresentar uma moção de censura na Câmara Municipal, parece-nos que é manifestamente insuficiente em relação àquilo que se anuncia, que infelizmente não é uma primavera, Sra. Ministra, mas sim um problema grave de respeito pelos direitos das pessoas refugiadas no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Ministra dispõe agora de 8 minutos. Antes de passarmos à primeira ronda de perguntas, tem a palavra, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos de novo. É um gosto estar neste fim de tarde convosco e permitam-me que agradeça os requerimentos, que agradeça chamarem-nos aqui, porque é assim que também nós entendemos que devem funcionar as instituições, o Governo ser fiscalizado pela Assembleia da República e prestar todos os esclarecimentos. Eu gostava de começar, em primeiro lugar, por dizer, mais uma vez, ou por reiterar, que lamento pela situação que considero inaceitável, seja pela irresponsabilidade ou por excesso de voluntarismo, que baixou ou terá baixado os níveis de alerta para questões de privacidade que não podiam acontecer em matéria de acolhimento de refugiados. Senhoras e senhores deputados, os direitos, liberdades e garantias de todos que aqui chegam devem ser escrupulosamente respeitados e é assim que deve funcionar o Estado de Direito. É nos momentos de crise humanitária que também surgem os maiores perigos para oportunismos e é nestes momentos em que o cuidado com a informação e a desinformação deve subir o nível e, sobretudo, a todos nós que somos responsáveis políticos. O acolhimento em Portugal de migrantes ou de pessoas deslocadas, seja do Afeganistão, da Síria, da Nigéria ou de outros fluxos migratórios que tivemos ao longo da nossa história democrática, merecem o mesmo tratamento humanitário e o mesmo tratamento humanista. Portugal tem desde há muitos anos feito um caminho no sentido de ter boas práticas de acolhimento. Já hoje referi de manhã na audição que somos saudados pelas várias instâncias internacionais, pela forma, não só pelo quadro legislativo que temos, mas pela forma como temos sabido integrar aqueles que procuram Portugal como uma nova oportunidade para viver. Portugal tem desde 2015 um mecanismo de proteção internacional reforçada, foi dos primeiros países a ter este mecanismo, e o acolhimento e integração de quem escolhe Portugal para viver tem sido sempre assegurado pelo Alto Comissariado para as Migrações, criado há mais de 20 anos, reforçado sistematicamente quando o PS é governo e reforçado em particular desde 2017, não só nos seus meios financeiros, como nas suas competências, como nos meios humanos, como na resposta e, sobretudo, numa resposta descentralizada em todo o território para que se possa responder rápida e eficazmente a quem aqui chega. O ACM estabelece protocolos com várias instituições, desde logo instituições de solidariedade social, com autarquias, com várias organizações, com associações de migrantes. Todas estas instituições e todos estes protocolos se pautam pelos valores que partilhamos no quadro legislativo internacional das Nações Unidas ou no quadro legislativo da União Europeia ou no quadro legislativo que são as recomendações que constituem as recomendações do Conselho da Europa. É por isso mesmo
que faz com que Portugal seja referido como exemplo. Eu quero voltar a referir que Portugal, no âmbito da renovação do Pacto Global para as Migrações, que estará em discussão na próxima semana nas Nações Unidas, é considerado o terceiro país no índice das políticas de integração de migrantes em 2020. O Governo está, obviamente, comprometido, e esta equipa ministerial comprometida, em continuar o caminho que tem sido seguido, agora com a criação também da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, porque consideramos que é mais um passo no aprofundamento do acolhimento mais humanista e que pode acelerar processos, como a senhora deputada Alma Rivera dizia aqui há pouco, alguns que duram anos, processos que agora fomos capazes de acelerar e que temos que continuar a acelerar a entrada de migrantes, refugiados, requerentes de asilo. Permitam-me que sobre as pessoas deslocadas ucranianas possa dizer de novo, como repeti de manhã, mais de 35 mil pedidos de proteção temporária. São 35.778 pedidos de proteção temporária à data de hoje, distribuídos por todo o território. 5 distritos são os mais procurados: Lisboa, Faro, Porto, Setúbal e Leiria. 10 municípios são os mais procurados: Vila Nova de Gaia, Oeiras, Almada, Lolé, Portimão, Albufeira, Porto, Sintra, Cascais, Lisboa. 67% da população que aqui chega são mulheres, 30% são menores, 61% destas pessoas são pessoas em idade ativa. Portugal não virou as costas a este problema e foi o primeiro país da União Europeia, através da sua resolução do Conselho de Ministros de 1 de março, a ter um programa de proteção temporária extraordinário, precisamente para facilitar a entrada. Eu devo, aliás, recordar que foi dada uma indicação pelo Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro, para que as embaixadas junto às fronteiras da Ucrânia não poupassem esforços para passar todos os vistos que fossem necessários para que as pessoas pudessem vir para Portugal. Foi criada também, logo em março, uma task force que reúne todos os organismos do Estado, do CEF, à Proteção Civil, à Saúde, à Educação, à Segurança Social, ao IFP, à Autoridade Tributária, ao Ensino Superior, para que as pessoas possam ter uma plena integração. Basta a situação de vulnerabilidade em que cá chegam, é preciso dar-lhes conforto e soluções para as suas vidas, seja por pouco ou por muito tempo, porque nenhum de nós sabe quando é que este conflito vai terminar. Tenho ouvido ao longo da tarde, e os senhores deputados ouviram ao longo da tarde, que a confirmarem-se as notícias que têm vindo a público, Setúbal é um caso isolado. E é um caso isolado que, do meu ponto de vista, tem que ser investigado. E por isso o Sr. Ministro da Administração Interna pediu que a Comissão Nacional de Proteção de Dados faça um inquérito para perceber o que é que aconteceu com os dados pessoais que dizem as notícias de algumas pessoas possam ter sido tratados. Também ouvi aqui esta tarde que, ao contrário do que estava nas notícias, que não há certeza de que esses dados possam ter sido enviados para qualquer organismo externo. Ainda assim, eu julgo que, havendo a suspeita, tem que haver uma investigação e tem que haver resposta a esta matéria. Quero dizer-vos que o ACM e a Câmara Municipal de Setúbal não têm nenhum protocolo assinado. O CLAIM, Associação Cabo-Verdiana, que funciona no bairro da Bela Vista, em Setúbal, não está neste momento a receber nenhuma pessoa deslocada da Ucrânia. E o CLAIM-ID de Setúbal está a acolher neste momento 4 famílias, 24 pessoas. E estes sim têm protocolo com o ACM. Todos os protocolos que o ACM faz com todas as instituições obedecem não apenas às normas internacionais, mas obviamente às normas nacionais e à legislação nacional. Eu sei que estou a passar o tempo, vou já concluir, Sra. Presidente. Tem em anexo
tem uma cláusula de proteção e tratamento de dados pessoais daqueles que aqui chegam. A 25 de março, na sequência de uma conversa com a senhora embaixadora e a tutela, foram dadas indicações ao ACM para que tivesse atenção especial, porque este é um momento que não é de 2011, não é de 2020, é um momento de um conflito que está aberto entre a Rússia e a Ucrânia. Foram dadas instruções para que os procedimentos fossem mudados, ou seja, que as listas que o ACM tinha no SOS Ucrânia para acolher as pessoas que aqui chegassem, pudessem não existir e fizesse um link direto para a Embaixada da Ucrânia, aliás, confirmado e combinado com a própria Embaixada da Ucrânia, coisa que veio a ser feita. Por isso mesmo, senhoras e senhores deputados, ficando disponível para todas as informações, em nome da dignidade humana, dos direitos, liberdades e garantias, estas situações são inaceitáveis. Há que, não tendo o Estado qualquer responsabilidade neste caso, a nossa responsabilidade é sempre e sempre de robustecer a resposta e melhorar o acolhimento daqueles que aqui chegam em fragilidade. E uma última nota, senhora deputada Inês Sousa Real. Eu tenho muito orgulho de há muitos anos ser não só deputada, ter sido eleita por Setúbal e conhecer muito bem a realidade do acolhimento de migrantes em Setúbal Distrito e em Setúbal, em particular, no Conselho. E devo dizer que até este episódio não há nada que me possa dizer que o acolhimento não tem sido feito de forma a integrar as pessoas com projetos, aliás, absolutamente notáveis de integração plena de quem aqui chega e de quem aqui quer morar. Muito obrigada, senhores deputados. Muito obrigada, senhora Ministra. Nós vamos passar à primeira ronda. Esta audição tem 2 rondas e na primeira os grupos parlamentares dispõem de 4 minutos, de 6 minutos, peço desculpa, e os DURPs de 3 minutos. Começamos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Agradeço em primeiro lugar à Sra. Ministra não só a disponibilidade, mas a clareza na apresentação dos aspectos relevantes para podermos avaliar este caso. De facto, há um conflito internacional que, enfim, ascendeu de grau a partir de fevereiro deste ano e, na sequência disso, é bom podermos receber a informação de como as autoridades nacionais não só têm mobilizado a capacidade de responder à emergência de acolhimento de refugiados, como também nestas matérias relevantes de proteção e de confiança que têm de ser dadas às pessoas que junto de nós procuram acolhimento, também foram tomadas medidas para minimizar riscos e para garantir, não tanto que as pessoas, ou melhor, pelo menos que as pessoas não tenham um sentimento de desconfiança junto daqueles que são os seus interlocutores. Obviamente é difícil criar confiança junto de quem está longe da sua casa e que enfrenta pela primeira vez complexidades, muitas vezes administrativas, burocráticas, no primeiro contacto com a autoridade de um país estrangeiro. A missão de todos tem de ser, em primeira linha, de facto, garantir que há essa relação e que essa relação se vai construindo. E também recordava algo que a Sra. Ministra disse hoje de manhã, que é a capacidade que temos de ter de aprender e melhorar com estes procedimentos. Muita adaptação o Estado português tem feito, como aliás muitos Estados europeus têm feito ao longo destas últimas semanas, adaptando e tornando mais ágeis os procedimentos, mas também aprendendo com as cautelas que têm de ser tomadas especificamente relativamente a este conflito. Portanto, penso que todos temos a beneficiar, esta instituição, a Assembleia da República e o Estado português, em não julgarmos e não olharmos para 2022 e factos de 2022 com a luz de eventos passados e vice-versa. Ou seja, não há que ponderar aquilo que se deveria ter feito se soubesse o que iria acontecer anos e anos depois e, portanto, devemos, em relação a cada momento, em relação às atuações das várias autoridades e até da construção da legislação sobre esta matéria, ter presentes quais eram os factos e a informação disponível em cada um desses momentos. Terei a oportunidade também de deixar essa nota daqui a instantes, relativamente à própria relação que o ACM tem que construir com as várias associações de migrantes que entre nós estabelecem relacionamentos e estabelecem protocolos, mas começava precisamente por sublinhar também, e, enfim, para concluir esta nota introdutória, que também é fundamental que as instituições não deitem fora aquilo que é o legado do Estado de Direito Democrático que somos e a razão pela qual somos procurados também para ser acolhidos aqui vários migrantes, porque de facto reconhecem nas nossas instituições garantias que não encontram noutros locais. E entre elas, de facto, o Estado de Direito funcionar, as instituições terem competências próprias, haver formas de garantir que os dados pessoais são preservados, por um lado, que as competências das autarquias locais são fiscalizadas por quem as deve fiscalizar e também que a liberdade de associação se pode exercer.
Isto é complexo, de facto. E, de facto, num contexto de conflito internacional e de um conflito que também, no próprio seio do Estado, que é agredido pela invasão do Estado estrangeiro, ele próprio já assistia a um conflito civil e grandes dificuldades entre comunidades desse próprio país, naturalmente isso transporta-se também para as comunidades e é natural que encontremos visões diferentes, posições diferentes e várias comunidades dentro das comunidades. E este Estado, que é um Estado de acolhimento, tem que ser sensível precisamente a isto e tem que ser neutro perante todas as pessoas que junto de nós construíram famílias, construíram os seus lares e aquelas que vêm fazer isso mesmo no futuro. E, portanto, e pretendem fazê-lo, até pelo menos terem uma clareza quanto àquilo que pode ser o seu desfecho. Aquilo do que a Sra. Alta Comissária há instantes nos dizia, mas também aquilo que nos parece ser claro, é que há uma estrutura oficial do Estado português que, através do ACM, estrutura com os seus parceiros locais, sejam aqueles que meramente, enfim, colaboram de forma mais ou menos informal, mas especificamente de forma acrescida, através dos CLAIMs, uma forma de parceria reforçada. E este aspecto é relevante, porque no município de Setúbal, que é aquele que motiva a principal discussão que aqui estamos a ter, os únicos 2 CLAIMs existentes não eram com o município de Setúbal e ficou bastante claro que não havia essa relação que habilitaria o Estado e o ACM a fiscalizar o município de Setúbal através da fiscalização desse protocolo. Como a Sra. Ministra agora referiu, tem uma cláusula específica relativamente à proteção de dados e, do que sei, tem também um anexo que contempla elementos de boas práticas éticas no relacionamento e no acolhimento de migrantes e que isso sim habilitaria o Estado a poder ter um papel mais agressivo, com as devidas aspas, mas na sua fiscalização e na sua possibilidade de agir junto do município. Volto a dizê-lo, somos um Estado de Direito Democrático em que as autarquias têm a sua dose de autonomia e, tendo a sua dose de autonomia, ela tem de ser respeitada pelo Estado, a não ser que incumpram essa mesma dose de autonomia de que dispõem constitucionalmente consagrada. E por isso temos hoje a possibilidade de, através da fiscalização que a CNPD fará, através da atuação que a IGF também está a desenvolver e, segundo as notícias de hoje, que também sabemos, as próprias autoridades judiciárias desencadearam naquele contexto, temos a resposta que o Estado de Direito português dá para o problema identificado e que cumpre a ferir. Mas concretamente, quanto a esta matéria, um dos aspectos que foi frisado, e dizia isto a respeito da estrutura, portanto, da tutela da Sra. Ministra, e esse é o aspecto relevante, o ACM tem uma forma de colaborar com estas instituições, portanto, a rede dos CLAIMs é particularmente relevante e permite esta resposta, e, portanto, eu penso, daquilo que já sabemos até ao momento, aquilo que talvez nos impele a ter que fazer uma reflexão acrescida, e perguntava à Sra. Ministra como podemos, se calhar, fazer essa reflexão conjunta, é de facto o aspecto do voluntarismo. Ou seja, há de facto experiência registada, e conhecemos muitos casos ao longo das últimas semanas, de muitas pessoas, cidadãos que individualmente tomaram a iniciativa de ir ajudar a fazer o acolhimento de refugiados, e muitas pessoas que vieram para Portugal e que não contactaram necessariamente diretamente a rede dos CLAIMs, ou diretamente as instituições do Estado português, ou diretamente o ACM, e que coloca de facto aqui uma dificuldade de fiscalização ou de acompanhamento por parte do ACM. Portanto, se calhar o repto que temos pela frente é de descobrir como é que podemos deixar que não passem entre os pingos da chuva estas iniciativas, algumas delas, eu até diria, a esmagadora maioria delas, bondosas e bem intencionadas, mas que podem não ter a formação adequada, e também descortinar aquelas que podem não ser tão bondosas e poder garantir a proteção às pessoas que por esse caminho chegam junto de nós. E para concluir, que já estou a ficar um pouco a terminar o tempo, há um aspecto também que gostaria de dar nota. Há que ter presente que também a legislação sobre relação com as associações e a forma como elas são representadas no Conselho das Migrações é enquadrada pela Lei da República. E ao contrário do que há pouco foi referido na audição anterior, a Lei da República não pode ser interpretada à la carte ou para lá das suas regras. E reconhecimento de associações significa apenas elas cumprem os requisitos legais para existir, se sim, podem entrar na etapa seguinte. A etapa seguinte é verificar o seu objeto trata do acolhimento de imigrantes. Se a resposta é sim, podem entrar na lista para poder eventualmente, se quiserem, propor-se a ser membros do Conselho das Migrações. Devo dar nota, é até a legislação que passou por vários governos, foi até, penso que é 2014, portanto é do tempo do Secretário de Estado Pedro Lomba, que a desenhou e que não foi posta em causa quando houve mudança da cor governativa e, portanto, todos, enfim, a esmagadora maioria dos partidos aqui representados convive bem com esta realidade, que é a única que permite reconhecer... Senhor Deputado, tem de Vou mesmo concluir. Reconhecer a diversidade das associações migrantes, mas obviamente não significa isto, obviamente, que se por alguma razão alguma delas incorrer numa violação da Lei da República, não deva ser eventualmente sancionada e até ser dissolvida. Mas essa é uma etapa e é uma fase que não cumpre ao ACM corresponder. Volto a dizer, temos aprendizagem a fazer, muito provavelmente daqui teremos que fazer adaptações para proteger ainda melhor aqueles que junto de nós procuram conforto, mas pelo menos temos pistas adicionais hoje que não tínhamos ontem ou anteontem, quando começaram estes trabalhos. Muito obrigado pela condescendência, Sr. Muito obrigada, Sr. Deputado. A condescendência será a mesma para todos os grupos parlamentares e, portanto, o grupo parlamentar do PSD disporá agora de 7 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sra. Presidente. Mais uma vez cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado. Já nos encontramos de manhã para este assunto.
apenas previamente gostaria de fazer um comentário a este requerimento que, com todo o respeito, não passa de uma manobra de diversão do Partido Comunista Português para tentar não discutir aquilo que realmente nós todos queremos discutir. Fazendo isto ao abrigo de discutir a situação dos refugiados é uma forma clara de tentar não discutir o que a todos hoje congrega e nos últimos dias. Dito isto também, depois de ouvir aqui o grupo parlamentar do PS falando, e mesmo a senhora Ministra hoje de manhã referindo que o Governo iria até às últimas consequências e o PS queria esclarecer até às últimas consequências, é lamentável que o PS não tenha permitido que o Presidente da Câmara de Setúbal tenha vindo a esta comissão, porque ele na primeira pessoa, poderia prestar muitos esclarecimentos e trazer muita luz sobre o assunto e hoje estaríamos com melhores ferramentas para fazer a audição à senhora Ministra, tal como ao ACM. E feitas estas notas prévias, que me parecem importantes naquilo que é transparência e clareza para aferir deste ponto de situação de tudo o que sucedeu de facto, parece-me que há várias questões que é importante do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD ter aqui claros. Nomeadamente aquela questão que acabou da senhora Ministra referir, e acabou aliás o PS de referir, que é o facto de não se ter conhecimento dos refugiados e imigrantes que entram em Portugal, fruto de voluntarismo. O que permitam-me estar em frontal contradição com aquilo que aqui foi dito, que é pela ACM, que é pela senhora Ministra na apresentação inicial, que é o facto do Governo português, e bem, ter criado uma ferramenta especial e flexível que permite uma intercomunicabilidade entre os diversos órgãos. Portanto, ninguém entra supostamente em Portugal sem que tal seja comunicado às autoridades. Não há aqui um desconhecimento mesmo com este voluntarismo, porque a primeira coisa que um refugiado faz, depois de um visto que é assinado, porque houve esta ordem, e bem, portanto, estamos a elogiar, e bem, para que fosse facilitados os vistos, bem como depois o CEF tenha aqui um processo de super ágil. Portanto, os nossos refugiados, esperamos nós, e o grupo parlamentar do PS espera francamente, que não se lhes perca o rastro e se saiba exatamente onde é que eles estão. E com isto, quero referir-me também ao acolhimento. Ou há aqui zonas cinzentas que não se sabe onde estão os refugiados, ou tem que se saber. E a posição que aqui vimos, nomeadamente relativa àquela questão dos protocolos de colaboração com a ACM, e acho que isso, e gostávamos de ter acesso aos protocolos, já tentamos, mas de facto não temos acesso aos protocolos, o protocolo tipo, aquele que é o protocolo tipo, para trazer mais luz também a esta questão, porque há sempre, por um lado, diz, fazemos protocolos com várias associações e entidades e municípios, mas, por outro lado, não sabemos exatamente os termos do protocolo, acrescendo a isso. Quando acontecem casos como Setúbal, parece-me que há aqui uma clara desresponsabilização do poder central daquele que é o encaminhamento e o percurso que fazem os refugiados ao chegar a Portugal. E o Estado tem a obrigação de fazer este acompanhamento, mesmo quando é através de colaboração com autarquias locais ou com associações ou o que quer que seja. Nós não podemos colocar estes milhares de pessoas, mais de 35 mil refugiados, que chegaram a Portugal desde fevereiro, agora com a guerra na Ucrânia, e deixá-los um bocadinho à sua sorte, de terem sorte de ter um município que cumpre a lei de proteção de dados, que tenha voluntários cuidadosos no seu acolhimento e com a sensibilidade para não os receber em russo, nem com perguntas em russo, nem sobre a sua condição de vida, muito menos por amigos de Vladimir Putin, do Kremlin, e, portanto, não se pode deixar ao acaso que corra tudo bem. Não, tem de haver mesmo um acompanhamento claro, sistemático e sério dos refugiados desde o momento em que lhes é atribuído o visto, entram na fronteira portuguesa e depois o que acontece a seguir. Com isto não estamos a deixar de elogiar, obviamente, porque é fundamental que tenham imediatamente acesso à autoridade tributária, ao SNS, aos apoios sociais, ao acesso ao ensino. Obviamente, tudo isso é necessário, até porque não sabemos quanto é o período de vida que estes refugiados vão ter em Portugal enquanto cá estiverem. Também aqui, relativamente a esta questão das buscas na Câmara de Setúbal, eu espero que realmente elas nos tragam luz e que o MAI, que ordenou o inquérito sobre o destino dos dados, eu gostava de ver quando é que foi, porque eu espero que tenha sido imediatamente, mal tivemos conhecimento da situação, senão quer dizer que estamos aqui a correr atrás, portanto espero que tenha sido imediatamente e que esse inquérito esteja de facto a correr, porque esta situação faz-nos lembrar uma outra que aconteceu na capital, em Lisboa, não há muito tempo, parece que não aprendemos com os erros e voltamos a repetir, e portanto espero que seja mais rápido o inquérito desta vez do que foi da outra, porque na verdade acabou por não acontecer nada. E nada disto colide com aquela que é a autonomia dos municípios, porque estamos a falar de
de cumprimento de lei e não de separação de poderes quando se trata de cumprimento das leis gerais e abstratas e que se aplicam a todos os organismos do Estado, quer privados e aos organismos privados também. E finalmente, uma outra questão, que era com esta que eu gostava de terminar. Grande parte dos nossos refugiados são mulheres e crianças. Já hoje aflorei esta questão durante a manhã. E sucede que por várias vezes nós vamos tendo conhecimento de refugiados que chegam a Portugal, de outros destinos sem ser ucranianos, e que rapidamente vão para outros destinos, saem de Portugal e muitas vezes não se sabe onde é que eles estão. Não estou a referir-me a menores e crianças em concreto neste momento, mas aquilo que tem sucedido ao longo dos anos com muitos dos nossos migrantes e refugiados, sendo crianças e mulheres, mais vulneráveis ao tráfico de seres humanos, à escravidão sexual, a todo tipo de crimes. Quais são as ferramentas e qual é a estratégia para que não tenhamos casos que não se saiba onde é que são estas crianças, se elas saem do nosso país vão mesmo terminar e se não podem acabar vítimas de uma qualquer rede de tráfico de seres humanos, porque isso é fundamental, ainda tenho um minuto afinal, Sr. Presidente, porque isso é fundamental para que os seus direitos fundamentais sejam realmente salvaguardados, muito mais do que aquelas são as nossas boas intenções, e não é com voluntarismo que os direitos fundamentais destes refugiados se resolvem, mesmo com a lei, com a aplicação com medidas concretas e com a ação no terreno. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, Sra. Ministra, uma vez mais, cumprimentá-la no dia de hoje. Eu vou aproveitar o facto de termos debatido também durante a campanha eleitoral para fazer uma pequena provocação, e sabendo que é uma mulher de esquerda, sei que, no entanto, é uma mulher às direitas nas suas respostas e que tem capacidade sempre para dar a resposta e não vai fugir, como hoje durante o dia tem acontecido por aqui, que tentamos aflorar tudo e mais alguma coisa. A esquerda tem tentado, a esquerda nem toda a esquerda, mas a esquerda mais próxima do arco da governação tem tentado aflorar tudo e mais alguma coisa acerca desta questão, sem ir ao ponto que é o ponto relativamente daquilo que aconteceu em Setúbal e que nos traz aqui, é isso, um distrito pelo qual nós dois fomos eleitos. Senhora Ministra, teve ou não o Governo conhecimento da existência das associações pró-russas antes dos acontecimentos de Setúbal? Até porque, não fazendo fé nas notícias, como diz a Senhora Ministra, o público hoje diz a associação com alegadas delegações ao Kremlin recebeu 126 mil euros do Estado português e refere-se à associação liderada por Igor Kashim. E eu queria saber se isto é verdade ou não. É a primeira pergunta. Depois, se estas acusações que têm vindo através de, alegadamente, poderá ser verdade ou não, e não fazendo fé, obviamente, em tudo o que vem publicado, e sabendo que poderá existir até alguma distorção da realidade, recentemente o governo português expulsou de Portugal, tendo fé nas notícias, alguns funcionários ligados à Embaixada Russa. Caso se venham a verificar que estas alegações são reais, considera a Vossa Excelência que estes membros desta associação devem ou não ser expulsos também de Portugal? É a segunda pergunta. A terceira pergunta é, depois de ter tido conhecimento, porque hoje a associação que esteve aqui em audição referiu que já tinha comunicado a ligação a estas associações ao Kremlin desde 2011, já aqui foi aflorado essa questão, desde que teve conhecimento, seja lá desde quando isso for, seja 2011, 2014, que é a invasão da Crimeia, seja quando for, desde que teve conhecimento destes factos, por quem é que teve conhecimento e desde que teve conhecimento dos factos, o que é que foi feito pelo Governo. E por último, Senhora Ministra, não acha que esta situação veio dar a razão a quem não quer o final do CEF? Não acha que esta situação poderá determinar a que cada vez mais olhamos para o CEF como importantíssimo para a defesa das nossas fronteiras, identificação de quem entra, de como entra e de como é que fica no país? Para já é só. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar novamente hoje a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares.
A Sra. Ministra, como sabe, a Iniciativa Liberal submeteu no âmbito desta comissão 2 requerimentos para ouvir as várias partes neste processo, sendo que o Partido Socialista chumbou aqui audições que, no nosso entender, seriam primordiais para descobrirmos a verdade dos factos que são tornados públicos e para não fazermos apenas fé nas notícias que chegam à esfera pública. Infelizmente, o Partido Socialista considera que a Assembleia da República não tem as competências em sede de direitos, liberdades e garantias para apuramento dos factos, mais diretamente no que diz respeito à atuação da Câmara Municipal de Setúbal, apesar que irá ser escrutinada a nível da Assembleia Municipal de Setúbal. Não obstante esta obstaculização, consideramos que é primordial o apuramento por parte do Parlamento e, enquanto garante dos direitos, liberdades e garantias, na atuação destes eventos que, no nosso entender, têm manchado o processo de acolhimento de refugiados ucranianos que os portugueses abraçaram de forma exemplar. Por isso mesmo, os portugueses merecem que sejam respondidas de forma exemplar as questões que aqui vão sendo colocadas, para saber se o Governo tem atuado da mesma forma exemplar que os restantes portugueses. Dito isto, e muito diretamente pergunto, o que é que a Sra. Ministra sabe acerca de toda esta situação? Adicionalmente, perguntar se, sendo o Alto Comissariado para as Migrações a autoridade delegada no que se refere ao Fundo para o Asilo, Migração e Integração, se Portugal já suspendeu quaisquer apoios públicos que possam ser dados a associações identificadas como sendo pró-Putin e se existe alguma orientação governamental neste sentido, porque a serem financiadas estas associações, o Estado português está a financiar associações que apoiam diretamente o regime de Vladimir Putin e note-se que estamos a falar em suspender apoios públicos que são dos portugueses e não estamos a falar naturalmente numa extinção destas associações por parte do Estado num desrespeito pelo direito da associação constitucionalmente consagrado. Pergunta ainda, Sra. Ministra, e queremos saber se conhece algum tipo de influência russa em associações representativas de migrantes ucranianos que coloquem em risco a recepção de imigrantes, designadamente se foi o Governo informado ou não pelo SIS, CIRP ou CIED sobre os 2 indivíduos de nacionalidade russa que foram sinalizados no caso de Setúbal. Ainda perguntar, e a propósito da questão que colocamos anteriormente à Sra. Alta Comissária, acerca dos colégios eleitorais, que ficou claro que das 5 das 8 associações que se candidatavam ao colégio eleitoral, 5 destas, 8, não se candidataram neste último período eleitoral, o que mostra claramente uma falta de confiança por parte destas associações no Alto Comissariado. E coloca, obviamente, a credibilidade desta instituição em causa e queríamos colocar-lhe a questão se esta situação não a preocupa. Por último, Sra. Ministra, queria também perguntar como é que pode ter tanta certeza que o caso de Setúbal é um caso isolado a nível nacional. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sra. Deputada Alma Rivera tem a palavra. Muito obrigada. Eu, antes de mais, lamento de facto que não se tenha aproveitado esta primeira ronda, que era precisamente destinada a isso, havendo uma segunda ronda destinada a um caso particular, não se tenha aproveitado a ocasião para retirar ilações e procurar melhorar a nossa capacidade de acolhimento. É que o PCP não acordou para isso no dia 24 de fevereiro, para o problema dos refugiados e dos imigrantes. É uma questão que nos preocupa há muito tempo. Aliás, cronologicamente, a acusação de que é uma manobra de diversão é absurda, uma vez que este requerimento tem uma aprovação por unanimidade, em que o PSD também votou favoravelmente, anterior a todos estes casos e casinhos, e, portanto, a verdade é que aquilo que se está aqui a considerar é que é de menos importância o estabelecimento de protocolos e de procedimentos melhores, mais céleres, mais humanizados para todos os refugiados e todos os imigrantes que procuram o nosso país. E eu achava, sinceramente, e o nosso grupo parlamentar tinha essa percepção de que era uma
preocupação de todos e não apenas relativamente a esta questão pontual. E, portanto, ficamos realmente decepcionados porque temos uma segunda ronda em que se poderia, de facto, particularizar e não desperdiçar esta oportunidade. Porque aquilo que queríamos retirar aqui desta primeira ronda, uma vez que há uma segunda, é de que forma é que nós conseguimos ter, por exemplo, um procedimento relativamente à atribuição dos 3 números que permitem o acesso aos vários serviços, ao emprego, à habitação, etc. Como é que se consegue acelerar isso? Não digo num dia, como o CEF hoje consegue fazer na plataforma que foi criada, o site que foi criado, mas pelo menos para que não tenhamos casos de pessoas que saem do regime, ou seja, passam os 18 meses do acolhimento e ao fim dos 18 meses não têm a documentação necessária. E, portanto, fica ao fim dos 18 meses, não estão nem protegidas pelo Estado português, não estão aptas para se autonomizarem, que é esse o principal objetivo do acolhimento. Em segundo lugar, perceber quais são as limitações objetivas que existem, por exemplo, relativamente aos compromissos que foram estabelecidos para o acolhimento de menores não acompanhados e o que é que se passa relativamente digamos que aos restantes menores que não se incluem naquelas 250 crianças que já foram recebidas por Portugal. O que é que se passa? Qual é a dificuldade? Porque é que nós não estamos a conseguir retirá-las de campos que são de péssimas condições, como tivemos, infelizmente, a oportunidade de assistir todos com o que se passou em Mória? Qual é a dificuldade? E porquê é que existe também um procedimento de relocalização de refugiados que é, de facto, o que é mais entravado e o que tem mais dificuldades de atribuição dos mais variados direitos e, nomeadamente, naquilo que se refere, a nosso ver, ao principal objetivo, como já referi, que é a autonomização, que é a garantia. No primeiro momento, naturalmente, tem que ser a estabilização e a resposta. E por isso é que nem toda a gente tem possibilidade de fazer esse acompanhamento e daí que os critérios também dessas entidades tenham que ser suficientemente elevados e rigorosos. Mas, para além desse momento de estabilização, depois, que programas é que existem efetivamente para a integração pura e dura? E essa que é a questão que nos preocupa, é que aquilo que temos tido do historial do nosso país, havendo naturalmente uma abertura política para o acolhimento, que nós saudamos e que valorizamos, a verdade é que há insuficiências objetivas e que tem havido muitas recusas e muitas resistências e que hoje se percebeu que não têm fundamento nenhum, porque nós conseguimos fazer muito melhor. E era isso que era essencial perceber nesta ronda, para numa segunda ronda particularizarmos nos procedimentos que são feitos entre o ACM e as diversas entidades da administração pública. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a palavra agora é do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado. Como é óbvio, a política de acolhimento de migrantes, de refugiados, não se cinge ao caso que aconteceu em Setúbal. Mas também me parece mais ou menos óbvio que, sem analisar o caso de Setúbal, nós não consideramos ter uma opinião séria sobre a realidade concreta da política de acompanhamento e de acolhimento de migrantes e de refugiados num momento particular do país. É um momento, como a Sra. Ministra dizia esta manhã, em que nós, num curto período de tempo, recebemos 7 vezes mais refugiados do que em momento anterior. E, por isso, essa dimensão, essa alteração é materializada em muitos casos de sucesso, e ainda bem, é materializada num caso de enorme apreensão, e eu creio que esse caso de enorme apreensão merece ser absolutamente escalpelizado. E a Sra. Ministra, sobre isto, sobre essa questão, disse aqui nesta audição, logo no início, já o tinha dito de manhã, que deve ser tudo absolutamente fiscalizado, acrescento eu agora, doa a quem doer, e tudo deve ser absolutamente claro e inequívoco. Eu considero que, como diz o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, este é um caso que terá enlameado a imagem do município de Setúbal, mas eu arrisco a dizer que ele corre o risco também de enlamear a imagem de Portugal no estrangeiro. Porque eu creio que qualquer pessoa
que olha para a Ucrânia e para a agressão que está a sofrer, para a barbárie da violência que a Rússia está a perpetrar naquele país, que no mundo olhe para Portugal e lhe digam que em Portugal são pessoas pró-Putin que estão a receber os refugiados ucranianos, imediatamente dirá, mas que país é aquele? E por isso, Portugal está a ser claramente enlameado com este acontecimento. E nós podemos discutir o particular, e eu vou fazer essa discussão de particular, mas depois também podemos e devemos discutir o geral. No particular há questões relevantes. Uma primeira pergunta é, sabe-se agora, foi-nos dito há pouco pela senhora Alta Comissária para as Migrações, que havia denúncias, não é só uma infabulação, havia denúncias de haver uma associação pró-Putin, sabendo-se e conhecendo-se a atitude e a forma de atuação da Federação Russa no seu relacionamento e na promoção da sua cultura, que muitas das vezes é uma forma mascarada de fazer outras ações menos legítimas noutros países, essa associação, diz-nos a Comunicação Social hoje, recebeu 126 mil euros do Estado português. Eu vou-lhe perguntar se é verdade. Eu admito que da intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já percebi a resposta. A resposta é que é verdade, porque ele tratou logo de dizer, mas o passado é passado e o presente é presente. Por isso, é verdade então que esta associação recebeu mais de 100 mil euros do Estado português. Pergunta-se, então, o Estado português reconheceu-lhe a idoneidade para receber esse dinheiro e, acima de tudo, não tem sido questionada a retirada da idoneidade dessa associação. Diz-nos a Alta Comissária, diz-nos a Senhora Ministra, mas nós retiramos essa associação da lista que está no site do ACM. Não duvidamos disso. Já lá vou à questão temporal. Não duvidamos disso. Mas a pergunta é, houve uma task force, diz-nos a Senhora Ministra, que demonstra a enorme envolvência que o Estado português fez e que o Governo quis dar ao acolhimento dos refugiados. E esta instituição, esta associação que recebeu dinheiro do Estado português, que lhe reconheceu a idoneidade, que aparentemente de um momento para o outro passou a ser escondida essa idoneidade, na verdade nunca viu a idoneidade ser retirada, porque nunca foi questionado com quem é que se relacionava no concreto, quais eram as entidades públicas que tinha algum tipo de atividade no concreto e se neste momento estava a participar ou não do acolhimento de refugiados. Eu admito que uma das respostas da senhora Ministra poderia ser, bem, mas já nos disse também a senhora Alta Comissária há pouco, bem, mas naquela associação há pessoas que são ucranianas, será uma maioria, há pessoas que não sabemos se são pró-Putin, se não são pró-Putin, se são pró-Zelensky, se não são pró-Zelensky, mas na verdade há pessoas que são ucranianas, são a maioria da associação. Até admito que se possa ser essa a resposta, mas a pergunta ao contrário é que o Governo não está a conseguir responder. É se aquela associação e os seus técnicos tinham a idoneidade para, em nome do Estado português, estar a fazer o acolhimento de refugiados. A senhora Ministra não responde a esta questão, mas já diz, e eu cito as suas palavras, foi uma irresponsabilidade ou excesso de voluntarismo que baixou os níveis de proteção de dados dos refugiados. Não, mas a senhora Ministra, essa responsabilidade ou excesso de voluntarismo não é alargável também nas consequências do raciocínio a um Estado que, tendo dúvidas sobre a idoneidade de uma associação e dos seus técnicos, não tratou de saber com quem é que ela se relacionava no terreno e se estava ou não a ter contacto com os refugiados que chegavam ao nosso país? Parece-me que a resposta é mais ou menos óbvia. É sim. Também houve do lado do Estado, do lado do Governo, ou irresponsabilidade ou excesso de voluntarismo, porque confiou em demasia. Eu acho que este é um ponto fundamental que urge aqui esclarecer. Porque me parece, e vou-lhe dizer o mesmo que disse há pouco, parece-me que o que radica no problema inicial é o Estado português não garantir a quem chega ao nosso país com um estatuto de refugiado ou passível de ter esse estatuto, as garantias que o Estado português, enquanto entidade com responsabilidades de acordos internacionais, deveria fazer. E esse é um problema bastante mais grave. Nós podemos dizer, bem, só correu mal em Setúbal. Ainda bem que só correu mal em Setúbal. Mas Sr. Deputado, faltam 30 sítios. segundos para os 7 minutos. E terminarei nesses 30 segundos, Sr. Presidente. Aqui a questão que eu creio que é necessária de responder
é se o Estado português fez tudo o que deveria fazer ou não. Percebemos que passou um mês de guerra sem ter feito nada. Ao final desse mês de guerra, no final de março, a senhora Ministra diz, porventura a Ministra anterior com a responsabilidade da pasta, não percebemos ainda bem as datas, fez com o ACM a retirada da lista das associações no site desta associação. Aparentemente, em todo este processo, e mesmo depois deste processo, havia uma Câmara Municipal que recolhia refugiados em nome do Estado português e nunca lhe perguntaram se o fazia, como é que o fazia e se garantia os direitos desses refugiados. Acho que isto, no mínimo, merece uma resposta por parte do Governo português neste contexto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Animais e Natureza. A Sra. Deputada Inês de Sousa Real tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só dá nota que é pessoas, animais e natureza. Nesta segunda ronda, Sra. Ministra, parece-nos que há aqui algumas questões que de facto continuam por responder. Desde logo não podemos deixar de lamentar que tenha sido rejeitada o convite para que o Sr. Presidente da Câmara de Setúbal estivesse aqui a prestar esclarecimentos, bem sei que não é da sua responsabilidade, mas o grupo parlamentar que suporta o Governo de facto poderia ter acompanhado as restantes forças políticas e não ter ficado isolado na sua posição de não audição desta entidade, até porque as posições são diametralmente opostas entre o Governo e a Câmara Municipal e seria pertinente ouvirmos ambas as partes no que este processo respeita. Não vou repetir quanto às questões do financiamento que já aqui foram colocadas, mas que acompanhamos evidentemente. É fundamental sabermos, não apenas para o passado, mas se existe algum pedido de apoio que ainda esteja pendente por parte desta associação do ponto de vista financeiro e também uma questão que não foi aflorada, que é o facto de ter existido um protocolo durante 5 anos por parte desta associação com o IFP. A Inspeção-Geral das Finanças está a investigar este protocolo. Agora, está ou não o Governo em condições de nos dizer se foram passadas informações através dos dados que foram obtidos por força deste protocolo para entidades terceiras, nomeadamente em relação ao próprio regime de Putin. E, Sra. Ministra, em relação ainda à questão da coordenação e da falta de requisitos no acolhimento, aquilo que as associações mais reclamam e que temos também ouvido tem a ver com medidas importantes e que não está clara a coordenação, quer entre as entidades, mas também os requisitos de acolhimento. E não nos podemos esquecer que estamos a falar também, em particular, de crianças e de mulheres, e no que diz respeito às crianças, não nos podemos ignorar aquilo que é o primado da Convenção sobre os Direitos das Crianças e a assistência e proteção humanitária que temos de dar a estas pessoas particularmente vulneráveis, e quando aqui nos diz que não sabem o que é que aconteceu com os dados, isso também faz parte do problema. Portanto, o problema não é apenas Setúbal. E o facto do Estado português, a esta data, não saber o que é que aconteceu com os dados e de estar ou não em condições de nos dizer e garantir que esta associação não contactou com mais entidades, que não contactou também com o regime de Putin, o que é que aconteceu a estes dados? E por isso a pergunta que não posso deixar objetivamente de fazer, Sra. Ministra, é se está ou não em condições, porque imagino que não esteja, de dizer às famílias que viram os seus dados fotocopiados se podem dormir descansadas, porque eu pelo menos não dormiria descansada perante esta circunstância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, é da natureza das coisas que nós estamos aqui para fazer perguntas acerca do que correu mal, não do que correu menos bem, como às vezes se ouviu dizer durante esta audição, mas daquilo que, nas suas próprias palavras, foi um caso de intolerável de, pelo menos, negligência. Fazer essas perguntas não significa esquecermos, e quero deixar isso claro, de tudo o que foi feito pela administração pública, central, autarquias, rede diplomática, sociedade civil, que foi feito muito bem, ou até inexcedivelmente bem, desde o início desta guerra. Mas estamos aqui para perguntar acerca do que falhou, e eu ainda não entendi bem o que é que a Sra. Ministra considera que falhou e onde. Ou seja, é a sua tese que o que falhou circunscrito à Câmara Municipal de Setúbal e é um caso de proteção de dados, ou é mais do que isso? Porque fiquei com a sensação que, ao remeter para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, achamos que o que se passou foi um caso de violação de dados pessoais. Mas isso ocorre a montante. A jusante, há dados que são tratados por uma pessoa que, aparentemente, está identificada como alguém que pode ser um agente de influência russa. Se assim é, porque é que isso não foi comunicado? Mesmo que não possa ser comunicado, porque é matéria reservada diretamente a um município, porque é que então não há, por exemplo, aso a que se faça fazer, se publique uma circular com diretivas acerca de como é que se deve fazer este acompanhamento ou este acolhimento. É caso para perguntar, na Task Force estavam representados os serviços de informação? Se sim,
deram nota de que haveria cuidados adicionais. Não estou a perguntar por informação reservada. Haveria cuidados adicionais a ter neste caso? Havia noção da sensibilidade do que se estava a passar? É que me parece que se falhou algo, falhou a jusante e não a montante, e a possibilidade desta associação, que pode ter laços com as políticas de influência do Kremlin, ter sido apoiada, aparentemente a resposta é sim, significa que então há mais erros a jusante que não se circunscrevem à Câmara de Setúbal. Senhora Ministra, no quadro da APMA, que a Senhora Ministra vai tutelar, o que é que vai fazer diferente e o que é que vai orçamentar diferente? Isto é importante porque não é só uma pergunta para o futuro. Ao respondermos a esta pergunta, percebemos o que é que no passado se passava que não corria bem. E já agora fazer a nota que isto decorreu enquanto o CEF ainda existia. Para não falarmos de quando o CEF existia, houve os direitos de outro cidadão ucraniano que foram brutalmente violados e que nos trouxe à situação que nos trouxe. Eu comecei, e creio que mesmo os grupos também têm direito a pelo menos 30 segundos de tolerância, já que os grupos parlamentares tiveram de 1 minuto, começámos esta série de audições com 3 hipóteses de trabalho. Portugal subestimou a capacidade e a vontade de Putin e da Federação Russa organizarem operações de influência no nosso país. Portugal subestimou a necessidade dos funcionários públicos no Estado Central e nas autarquias terem formação em direitos humanos, incluindo proteção de dados, mas não só. E, em terceiro lugar, a minha hipótese de trabalho é que isto não se passa por uma razão de dolo, mas por uma certa ingenuidade que vai sendo recorrente. As suas perguntas são essenciais para saber se estas hipóteses de trabalho se confirmam, se são refutadas ou se, pelo contrário, devemos estar ainda mais preocupados com elas, se as dúvidas que elas levantam se reforçam. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Darei agora a palavra à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado para responderem num período de tempo até 30 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, eu agradeço as questões que foram todas colocadas. Depois passarei a palavra, pedindo à Sra. Presidente para passar a palavra à Sra. Secretária de Estado. Quero dizer que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não podia estar mais de acordo. Do que estamos aqui a falar é da confiança e da segurança das pessoas, daqueles que aqui chegam, num quadro legislativo do Estado de Direito Democrático, que é o nosso, que garanta a proteção, que garanta o respeito pelos direitos, liberdades e garantias, que garanta que o acolhimento é feito na sua plenitude e que, por isso, o Estado português não poupou esforços, fez aquilo que tinha para fazer, sem prejuízo de, evidentemente, termos todos que melhorar e não esquecendo que o contexto que estamos a viver é um contexto muito particular que nenhum de nós imaginava poder viver há 6 meses a esta parte ou há 3 meses e, portanto, nós estamos a falar, como eu disse hoje de manhã, de um fluxo migratório de refugiados que é hoje 7 vezes mais nos últimos 2 meses do que foram os últimos 5 anos. É disto que estamos a falar e foi para isto que o Estado português se preparou para ser rápido na resposta que tem que dar. Não os vou amassar muito outra vez com as respostas, mas quero mesmo reforçar que a Task Force que tenho reunido permanentemente, a plataforma que foi criada no CEF de forma a juntar todos os serviços, que no próximo dia 6 de junho terá a interoperabilidade entre todos os serviços do Estado, de forma a que facilmente nós percebamos quantos estão, como estão, encaminhar, quantas pessoas estão na escola, quantas pessoas... Contratos de trabalho, estamos a falar de 2.000 contratos de trabalho já celebrados. Crianças na escola, estamos a falar de 4.100 crianças na escola. Estamos a falar de sábado passado ter recomeçado o ensino à distância numa parceria com a RTP para que os alunos possam continuar, possam ter aulas. Estamos a falar de professores, alunos que aqui chegam e que já estão nas instituições de ensino superior, são cerca de 30 que já estão a frequentar o ensino superior. Estamos a falar de cerca de
6.000 pedidos de prestações sociais, porque estas pessoas chegaram com a roupa do corpo, a esmagadora maioria delas, e que já estão atribuídas mais de 3.800 prestações sociais a estas pessoas. Estamos a falar da oferta de habitação para que as pessoas possam ter um sítio para viver, e da bolsa que foi disponível, apenas 1.400 foram ocupadas, precisamente porque nós temos uma comunidade migrante de cidadãos ucranianos há muitos anos em Portugal, que está estabelecida em Portugal e que por isso apoiou aqueles que, os seus amigos ou os seus familiares que aqui chegaram, e portanto, deste ponto de vista, eu julgo que podemos sempre e devemos sempre melhorar, e é para isso que temos estas funções, mas as coisas têm, de uma forma geral, corrido bastante bem. É bom não esquecer, e gostava de de responder à senhora deputada Emília Sequeira, neste momento, daquilo que nós temos conhecimento. Eu, aliás, tenho sido testemunha neste mês e uma semana daquilo que tem sido o trabalho extraordinário do ACM no acompanhamento no terreno, no acompanhamento daqueles que aqui chegam por via terrestre ou via aérea, ao fim de semana, à noite, de madrugada, para que estas pessoas sejam encaminhadas e bem encaminhadas para para as respostas que o Estado português colocou à sua vontade. E por isso eu não posso aceitar, não posso mesmo, nem esta tutela, nem a tutela anterior, do governo anterior, se desresponsabilizou em momento nenhum sobre o acolhimento e a forma como nós acolhemos estes cidadãos em Portugal. Não só não negligenciamos estes cidadãos deslocados da Ucrânia, como continuamos a dar resposta a todos aqueles que aqui chegam. E não é por acaso que a RCM, que prevê a proteção temporária para os cidadãos ucranianos, foi alargada a outras nacionalidades, precisamente porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. E também por isso que entendemos que aquilo que foi a capacidade de resposta dos serviços públicos, a capacidade de resposta das forças de segurança, a capacidade de resposta do Estado como um todo, nas respostas, fosse na desburocratização dos procedimentos para que as pessoas possam ter o número o número fiscal, o número de utente de saúde ou o número de segurança social, tem que ser, e isso é para esta equipa ponto de honra, tem que ser a regra para o futuro. E há casos que ainda hoje estão à espera e que precisam também de ser resolvidos, e por isso temos que aproveitar este bom exemplo para continuar este trabalho, onde a APMA, eu estou convencida, terá também um papel essencial. Que chegam migrantes a Portugal e saem com frequência é costume, não é de hoje, não é deste fluxo migratório, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, designadamente sobre o tráfico de seres humanos, que muitas vezes é dito para a comunicação social. Eu recentemente tive cuidado de telefonar a uma das pessoas, um dos deputados desta casa, que tinha dito na televisão que havia tráfico. Perguntei, mas qual é o caso que tem em concreto? Não havia. Há sítios para nós denunciarmos e temos estado atentos. A unidade de tráficos de seres humanos está atenta a esta realidade, não apenas aos deslocados da Ucrânia, volto a frisar. Foi criado um guia de tráfico de seres humanos em contexto de guerra, precisamente por esta situação que estamos a viver, e o Observatório de Tráfico de Seres Humanos faz parte da task force que foi criada precisamente para acompanhar. Há neste momento equipas no terreno, porque perante as denúncias tem que se atuar, e há equipas que estão neste momento no terreno. Aquilo que tenho conhecimento e que posso assegurar aqui ao dia de hoje, não estou a dizer amanhã, mas ao dia de hoje do que as equipas dizem, não há nenhum caso de tráfico de seres humanos neste momento que possa ser reportado. Quanto ao Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Deputado, em primeiro lugar, Estado de Direito existe e as regras são para cumprir. A expulsão de diplomatas não segue os mesmos trâmites que uma eventual expulsão de uma associação. E eu quero aqui chamar a atenção. Há sempre, quando há momentos dramáticos,
a tendência aqui é vamos legislar, vamos alterar a legislação. Há um quadro legislativo sobre as associações. Esse quadro legislativo é feito à luz nacional, cumprem certos requisitos e as associações são constituídas em função dessa lei e é assim que deve continuar a funcionar como Estado de Direito democrático. E devo, aliás, recordar o artigo 7º da Lei das Associações, do regime jurídico das associações de imigrantes, que diz que na concessão de qualquer tipo de apoios por parte do Estado, nenhuma associação de imigrantes pode ser privilegiada, prejudicada em relação aos demais por motivos étnicos, ideológicos, religiosos ou de situação geográfica. E por isso mesmo aquilo que lhe quero dizer é que, evidentemente, num contexto particular como este, o bom senso pede que quem chega aqui a fugir do agressor não seja recebido pelo agressor ou por alguém agressor. Mas eu quero dizer que nós não podemos fazer culpas coletivas e que não se pode considerar que todas as pessoas que estão em Portugal de nacionalidade russa tenham esta ou aquela, que não tenham também fugido de algumas das situações, mas isto para dizer não é comparável. E, Sr. Deputado, julgo que respondi a todas as suas questões. Senhora Deputada Alma Rivera tem razão, devia ter começado pela recolocação e programa, que é, aliás, bastante importante. Os compromissos assumidos até ao final deste ano é de que teremos 300 reinstalados que estão em curso em missões de seleção, procedimento e articulado entre o Acnur e o CEF, 200 recolocados para os quais concorre a recolocação ad hoc dos refugiados resgatados a partir dos barcos humanitários e que têm vindo a chegar, 274 menores não acompanhados, a que acrescem aos 226 que já estão em Portugal, num total dos 500 que a senhora deputada referiu há pouco. Segundo os dados mais recentes da OIM, Portugal é o segundo Estado-membro que mais menores da Grécia acolheu, atrás da França e ultrapassando o acolhimento na Alemanha, 226 crianças e jovens, como disse, já em Portugal. Sobre os menores não acompanhados e o processo, menores não acompanhados da Grécia e o acompanhamento do processo de autonomização, a maioria dos menores acolhidos já são jovens, que têm vindo a ser feito é a construção conjunta de projetos de vida adaptados às suas expectativas e perfis. Note-se que 55% dos menores acolhidos, a quando da sua chegada, não tinham ainda frequentado escola e ou currículos oficiais de ensino, o que vem reforçar a ação do Governo na área da educação, com medidas de integração gradual no sistema de ensino para criar respostas adaptadas às necessidades do ensino destes jovens, por forma a agilizar a entrada no mercado de trabalho para aqueles que assim o desejem. Temos atualmente, destes recolocados, 26 jovens em contrato de trabalho, 8 destes beneficiam de formação em contexto de trabalho, 22 a frequentar estágios e formação profissional, permitindo assim a sua autonomização e participação ativa na sociedade. Sobre o acompanhamento para além da maioridade, os jovens que assim desejam e estejam em percursos formativos e desenvolvimento pessoal podem continuar integrados nas medidas de promoção e proteção até aos 25 anos. E, portanto, isto para dizer, fugindo deste tema em concreto, mas olhando para aquilo que são outras respostas que têm vindo a ser e que têm vindo a ser dadas, aliás, no quadro da União Europeia, e quero também dizer-lhe que há um reforço dos inspectores da ACT, que têm, aliás, estado no terreno, não apenas já com os contratos de trabalho para os cidadãos deslocados da Ucrânia, mas também para os vários casos que tinham sido apontados, designadamente perceber que em Odmira ainda há um trabalho a fazer, ainda não está concluído, mas que não está esquecido, porque não podemos aceitar em Portugal exploração de seres humanos, designadamente no trabalho. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu não sei se Portugal será lameado, porque eu julgo que este caso é um caso, como eu disse, isolado, que espero que tenha respostas rápidas, que não se repita e que aquilo que tem sido uma boa prática do Estado português possa continuar a ser, porque é para isso que estamos a trabalhar. Eu julgo, Sr. Deputado, Sra. Deputada Inês... Sr. Deputado Pedro Filipe Soares,
Não é por acaso que a senhora Ministra da Coesão Territorial pediu à IGF para fiscalizar a Câmara Municipal de Setúbal e outras câmaras onde possa eventualmente haver uma suspeita que, ao que tenho hoje conhecimento, não há confirmação. Mas não é o ACM que fiscaliza as câmaras municipais, quando muito o ACM, quando faz os protocolos e quando celebra estes protocolos, deve sempre ter em conta o código de ética que tem associado aos seus protocolos e chamar a atenção para a cláusula que determina a proteção e o tratamento de dados pessoais. Quanto ao Sr. Deputado Rui Tavares, a APMA pretende ser diferente, também aproveitando esta experiência e esta forma como fomos capazes de responder rapidamente para continuar este processo de desburocratização, maior agilização, melhor integração e melhor acolhimento em Portugal, dizendo, Sr. Deputado, que também sabe, até porque acompanhou isto ao longo dos anos da sua experiência também europeia, há em Portugal e pelo ACM formação na área dos direitos humanos às várias equipas dos CLAIMs e às várias equipas e parceiros associados que trabalham com o Alto Comissariado para as Migrações, passando para as restantes questões. Muito obrigada, Sra. Ministra. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Igualdade e das Migrações. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados e começava por uma frase que a senhora deputada Alma Rivera, se eu bem entendi, referiu-se que que este era um processo desorganizado. E eu não posso estar mais em desacordo com a senhora deputada, porque daquilo que eu vi, tive já a oportunidade, por exemplo, de presidir uma reunião da Task Force, Portugal conseguiu organizar-se rapidamente, conseguiu mobilizar departamentos, conseguiu mobilizar departamentos do Governo, autarquias locais, parceiros da sociedade civil e construir em tempo recorde as condições para que pudéssemos acolher da melhor maneira possível e no respeito pelos seus direitos, liberdades e garantias os cidadãos deslocados. Há uma referência que já foi feita pela senhora Ministra, mas que ela certamente me autorizará a sublinhar, que é a questão de que Portugal é um Estado de Direito. E, portanto, sem prejuízo de que surgiu agora não estamos livres, eu não posso afirmar que no futuro não surgirá uma dificuldade em algum lado. Mas uma coisa eu posso dizer-lhe, essa dificuldade só pode ser abordada no quadro do Estado de Direito que é Portugal. Eu não posso, com a minha vontade de resolver problemas, exercer competências que não são minhas, atropelar competências que são de outros órgãos, porque tenho muita pressa numa resposta e tenho muita pressa em saber o que é que aconteceu. Isso não funciona assim. Permitam-me também as senhoras e os senhores deputados que lembre que a Secretaria de Estado, que tenho agora a honra de tutelar, não é, por exemplo, um órgão de investigação criminal. Eu não posso entrar dentro de uma Câmara Municipal a dizer, olha, eu tutelo a Secretaria de Estado que, por sua vez, tutela o ACM e quero saber se os senhores aqui andam a cometer crimes relativamente aos deslocados, se cometem crimes relativamente à questão de proteção de dados e por aí fora. São coisas que nós não podemos fazer. Mas acreditem que o facto de eu assumir este compromisso de agir de acordo com as regras do Estado de Direito, que intransigentemente defenderei sempre, não diminui em nada a importância que esta equipa dá a esta questão. Não ouvi aqui hoje referir, mas julgo que é uma informação fundamental. Segundo as notícias, a Câmara Municipal de Setúbal só nomeou um encarregado de proteção de dados, já depois, portanto foi já a semana passada, salvo erro, já depois desta situação ter sido desencadeada. A existência de um encarregado de proteção de dados é, nos termos do regulamento e da lei,
Eu não estou agora já a falar para si, senhora deputada, estou a falar para todos. É um à parte. Peço desculpa, vamos continuar. Portanto, o encarregado de proteção de dados é responsabilidade de cada entidade. E há, no tal quadro do Estado de Direito que eu referi, uma entidade a quem a lei atribui competências para atuar nessa matéria, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, eu julgo que aqui, mas compreendendo a preocupação que esta situação suscitou, compreendendo a vossa preocupação, que é absolutamente legítima, se isto poderia ter ocorrido em outros sítios do nosso território, julgo, no entanto, que é o tipo de situação em que temos de agir de acordo com a lei, deixar que as entidades que têm competência atuem e depois, em função daquilo que for apurado, tomar as nossas decisões. Eu, pelo menos, não sei funcionar de outra maneira. A senhora deputada Alma Rivera colocou uma questão importantíssima, que é o que é que acontece às pessoas depois de estarem durante um determinado tempo em Portugal, e neste caso em particular nós não sabemos, ninguém sabe quanto tempo poderá durar o conflito e se esta permanência temporária se poderá ter outras características. Eu queria lembrar que Portugal inscreveu no PRR 176 milhões de euros destinados à habitação, que não são só para os migrantes e para os deslocados, abrange também as situações das vítimas de violência doméstica, por exemplo, e as vítimas de tráficos humanos. São recursos que nos permitirão colocar no terreno respostas de uma dimensão que hoje ainda não temos, se bem que, por força de todas as vontades que se juntaram, conseguimos até o momento encontrar a resposta para a situação dos deslocados e temos já 8.093 pessoas em alojamento subsequente, portanto, que já não estão em alojamento coletivo. O que me parece que, para o tempo que mediou, é um número já muito interessante e que traduz muito bem o esforço que o Estado português, e estou a incluir no Estado português também o esforço das autarquias, têm feito para poder assegurar esta matéria. Julgo que conviria ainda falar, dar só mais uma chega relativamente às crianças não acompanhadas, que esta matéria é, em primeira instância, tratada num grupo de trabalho que integra o ACM, o Instituto de Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelas particulares competências que lhes estão atribuídas por lei em matéria de proteção de crianças, a Procuradoria-Geral da República e a Rede Europeia Judiciária. E, por outro lado, as entidades que acolhem estas crianças foram, obviamente, avaliadas pelos serviços do Instituto de Segurança Social. Responder ao Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE que os serviços de informações não integram a Task Force. Relativamente às questões da formação, eu queria assegurar-vos que há formação em direitos humanos no âmbito da proteção internacional a todas as entidades e aos seus colaboradores que integram a rede do CLAIM. Por sua vez, o Alto Comissariado tem uma bolsa de formadores que assegura a atividade formativa do ACM, formadores obviamente certificados de acordo com o sistema de certificação de formadores. Entre 2019 e 2021 foi dada formação a 6.919 colaboradores e já no ano 2022 a 913. Mas tem ainda uma parceria com o INA, que lançou no passado dia 4 de janeiro de 2022 uma formação em e-learning de frequência gratuita para trabalhadores em serviços públicos sobre interculturalidade. E temos, eu acho que é com muito gosto que podemos dizer que já estão inscritas 5.898 pessoas, o que dá também boa nota
do resultado da sensibilização que se tem feito junto dos diversos serviços para a importância de se prepararem para trabalhar nestes contextos. E isto traduz também uma parte do trabalho preventivo que o ACM procura levar a cabo. E eu não posso deixar de terminar esta minha intervenção como comecei, que é destacando os esforços de todos quantos, e muitos deles cidadãos anónimos, se juntaram aos esforços do país para que este fosse um processo que pudesse correr bem e sem prejuízo da nossa total disponibilidade para avaliar e melhorar o que for necessário avaliar. Eu penso que Portugal se pode orgulhar da forma como esteve presente e da forma como tem acudido àqueles que se deslocaram para o nosso país a procurar condições de segurança num período tão difícil das suas vidas. E termino aqui. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada. Nós vamos passar à segunda ronda e, para já, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva tem a palavra. Como interpelação, Sra. Presidente, na condução dos trabalhos, só porque ficámos na dúvida se foi por lapso ou se foi propositado, e vivemos com isso, que já estamos habituados, que a deputada Patrícia Gil Vaz não teve respostas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, pretende acrescentar algo à intervenção que já teve? Sr. Deputado, posso, Sra. Presidente? Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu respondi. Ou não percebi as perguntas, mas eu respondi. Aliás, as perguntas são... a Sra. Deputada perguntou se há ou não há certeza do isolamento do caso de Setúbal. A Sra. Secretária de Estado acaba de dizer, neste momento está cingido ao caso de Setúbal. Eu não posso dizer que amanhã não me surja um outro caso, mas neste caso, hoje, ao dia 2, o único caso que está e daquilo que é o conhecimento que temos tido no terreno todo e a informação que temos do ACM, para que não fique dúvida nenhuma de que não quis não responder, já hoje de manhã respondi também a algumas questões à Sra. Deputada, sim, neste momento só temos identificado como caso isolado Setúbal. Muito obrigada, Sra. Ministra. Nós vamos passar à segunda ronda. Para já chegou à mesa apenas a inscrição da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Está também inscrito o Sr. Deputado Rui Tavares, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o Sr. Deputado Bruno Nunes. Eu pedi ajuda aos serviços na seriação. Sra. Deputada Alma Rivera. Não, é uma ronda com inscrição, aliás, como resulta da grelha. É uma ronda para todos os senhores deputados que pretendam inscrever-se. Portanto, nós temos a inscrição da Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Sr. Deputado Rui Tavares, do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Sr. Deputado Bruno Nunes, do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Sra. Deputada Alma Rivera, da Sra. Deputada Inês Real, e é só? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E, portanto, assim sendo, vamos dar início à segunda ronda e, para 2 minutos, e vamos ser rigorosos com o tempo, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira. Obrigada, Sr. Presidente. Aliás, esta minha questão tem a ver com a resposta que deu a Sra. Ministra quando eu lhe falei da possibilidade das questões de tráfico de seres humanos, que poderiam os menores incorrer nesses. E a Sra. Ministra era para lhe dar nota e pareceu-me despreocupada na forma como respondeu, como se fosse um não assunto, mas a preocupação do PSP tem a ver precisamente com aquilo que consta dos relatórios internacionais relativamente a Portugal quanto à questão de tráfico de seres humanos. Nomeadamente a estratégia UE em matéria de luta contra o tráfico de seres humanos, 21-25, e os relatórios de avaliação internacionais de referência como o TIP Report, que este ano, ao fim de 7 anos, baixou a avaliação de Portugal nesta matéria. Sendo que neste relatório aponta ao nosso país para a reclassificação em baixo vários pontos, alguns deles que nos parecem particularmente relevantes. O facto do Governo de Portugal não cumprir plenamente os padrões mínimos para a eliminação de tráfico, embora haja esforços, é verdade, mas sendo mais que o Governo identificou um número significativamente menor de vítimas pelo 2º ano consecutivo e o menor desde 2008. Mas dizem que não identifica vítimas portuguesas e algumas destas recomendações
que são prioritárias, que são feitas internacionalmente, a necessidade de melhorar e intensificar os esforços para identificar proativamente as vítimas no país, incluindo os portugueses, crianças e vítimas de tráfico, através de formações especializadas, sistemática de todos os agentes envolvidos, especialmente elementos das forças e serviços de segurança, inspectores de trabalho e magistrados. Portanto, mais uma série de recomendações. De facto, a nossa preocupação tem a ver com isto. Internacionalmente, Portugal baixou no ranking quanto ao tráfico de seres humanos e gostamos de saber quais são as medidas efetivas para que isso não aconteça, principalmente com o fluxo de refugiados, como aquilo que agora se verificou, de crianças e mulheres bastante vulneráveis e desacompanhadas. Portanto, Sra. Ministra, parece-me que a pergunta é de uma grande preocupação da parte do PSD, precisamente pelas vítimas que estão em causa e as pessoas que estão em causa e as circunstâncias. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, permita-me sublinhar uma frase que disse que me parece que é a frase-chave, pelo menos para mim, desta tarde. Quando disse que aqui há 6 meses nenhum de nós imaginava que iria estar nesta situação. Eu sei o que é que a Sra. Ministra quis dizer, mas eu acho que este é precisamente o problema. É que havia quem imaginasse, e não estou a referir a nenhum dos presentes, as associações de ucranianos imaginavam, e disseram-no. E há aquele princípio bem conhecido, o dramaturgo russo Anton Chekhov, que é quando uma arma está na sala, na peça de teatro, ela vai ser usada. Quando o dinheiro da Federação Russa é utilizado da maneira como é utilizado para operações de espionagem, influência e propaganda, ele vai ser usado, incluindo em Portugal. Portanto, a pergunta, a hipótese de trabalho que eu tinha era que subestimámos essa ameaça, e eu acho que a Sra. Ministra confirmou. É a obrigação do Estado imaginar esta ameaça. E dos serviços de informações, em particular, imaginá-la. E a Sra. Secretária de Estado disse-nos que eles não faziam parte da Task Force. É uma falha não terem feito parte da Task Force, deveriam ter feito. Se não deveriam ter feito, vão fazer parte e vão dar informações à APMA. Se isso é um absurdo, nesse caso, como é que se pode evitar que os direitos de cidadãos refugiados que estão a ser acolhidos em Portugal como país de porto-abrigo sejam vulnerados? Quer dizer, é claro que o SIS não vai dar uma palmadinha no ombro de um presidente de Câmara Municipal e dizer: olha, tens talvez um alegado espião russo a trabalhar com refugiados. Mas então não nos vão dar detalhes, porque não se dá detalhes sobre estas coisas aqui, mas acho que a pergunta impõe-se. Quem devia saber sabia, e quem sabia fez o que devia. Porque, nesse caso, estamos a ver que aqui o que falhou não foi apenas uma questão de proteção de dados. Foi uma questão, e essa é uma questão séria na política, com políticos e com governantes, de falta de imaginação. Nós devemos ter imaginação precisamente para prever o que se pode passar no continente europeu quando há uma guerra e quando há Estados com os interesses em confronto que têm, e Portugal não pode ser ingênuo nestas coisas, e eu creio que foi. E não foi só uma autarquia. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma pergunta muito direta. Disse-nos há pouco, para diferenciar entre diplomatas e associações, que os diplomatas são facilmente expulsáveis do país, uma associação não o é. Mas dá a depender que, do ponto de vista de informação sobre os diplomatas e a associação, teria informação para duvidar de ambos. E a pergunta é, havendo essa dúvida sobre a associação, tendo a associação sido retirada do site do ACM por essa dúvida, porque é que o Governo não fez mais e tentar instar, junto de todas as possibilidades de ação dessa associação, garantir que não havia refugiados que pudessem ficar debaixo dessa atuação? Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, tem a palavra. Senhora Presidente, foi fantástico, foram 24 minutos fantásticos. Eu acredito que também conseguiu esse tempo todo, porque só existem garrafas de água para o PS e para o PSD. Esta bancada aqui não tem, ficamos com a boca mais seca, a ver se das próximas vezes conseguimos trazer uns copinhos de água aqui para este lado. Sr. Presidente, brincadeiras à parte, a Sra. Ministra disse algo fantástico e maravilhoso, que foi: acho que já lhe respondi às perguntas todas. Não respondeu a uma. Não respondeu a uma. Em relação à questão do... Bom, as associações não são da mesma forma expulsas do país. Sr. Ministro, eu não lhe estou a perguntar se a associação vai ser expulsa, estou-lhe a perguntar se o Sr. Igor, na eventualidade destas alegações serem verdade, se poderá ou não ser expulso. Eu não estou aqui a comparar agora o que quer que seja. É uma pergunta concreta. Em relação ao... Depois a Sra. Secretária de Estado fala aqui do PRR e vai falar da habitação, e estamos aqui durante 24 minutos a falar de tudo e mais alguma coisa, mas a situação acerca das perguntas que foram feitas, se havia conhecimento, se não havia conhecimento,
como é que a pergunta sobre o CEF, nada foi respondido, se os 126 mil euros foram entregues ou não pelo Estado português à associação em causa, se é verdade ou não que esta associação teve acesso aos dados do IFP, e a senhora chega ao final e diz: acho que já lhe respondi a tudo. Não, Sr. Ministro, não respondeu a nada, e como lhe disse na provocação inicial, eu até acho que é uma das mulheres à direita que tem capacidade de resposta, por isso ande daí, responda lá. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra e Sra. Secretária de Estado, eu entendo o orgulho que têm e que sentem em ver Portugal como um país de portas abertas. É um orgulho que nós partilhamos. A dedicação, o esforço dos portugueses, dos cidadãos, dos funcionários, dos dirigentes políticos, nesta disponibilidade para receber refugiados, neste caso os ucranianos, e já em outras situações no passado outros, deve-nos a todos encher de orgulho. Nós partilhamos esse sentimento de orgulho. Mas nem tudo corre bem, porque se tudo corresse bem, se calhar não estávamos aqui hoje nesta audição e nas outras que estão a ocorrer nestes dias. A Sra. Ministra lamentou-se por níveis de alerta terem baixado, mas depois referiu que era apenas ao nível da privacidade. Mas, Sra. Ministra, houve outros níveis de alerta que baixaram certamente para termos chegado aqui. E para além das óbvias razões de direitos humanos que envolvem os refugiados e que têm sido o âmbito destas audições que estão a ocorrer durante o dia de hoje e que vão ocorrer também durante o dia da manhã, surgem questões de segurança de Estado, segurança e estabilidade das instituições, segurança dos cidadãos que estão em Portugal, e é também com estes níveis de alerta que nós estamos preocupados. Tanto que quando fizemos 4 requerimentos de audições, um deles foi para ouvir a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, que foi chumbado. E um dos argumentos era o CIRP não é alvo de escrutínio político, e nessa audição até perguntámos ao Partido Socialista se então teríamos que chamar a tutela. Pronto, chamámos, amanhã vamos debater esse requerimento. Depois de termos feito o requerimento da Sra. Secretária-Geral do CIRP, é que saiu uma notícia, penso no Jornal Expresso, posta certamente pelos serviços de informação, a dizer que estavam a monitorizar o casal russo que opera em Setúbal. Portanto, se os serviços de informação monitorizavam e cumpriram os protocolos de segurança, a tutela foi informada, recebeu a informação. E a pergunta que surge agora é o que é que foi feito com essa informação. Portanto, Sr. Deputado, tem de terminar. Irei terminar, Sra. Presidente. Portanto, ao nível da tutela das migrações, governantes das pastas e instituições receberam informação, feedback, orientações relativas a este casal russo e à associação que eles fazem parte, sim ou não? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Muito obrigada. Procurarei resumir aqui as questões que importam. Sra. Ministra, tem ou não tem a ACM como missão acolher e integrar os migrantes, nomeadamente através de políticas transversais, de centros e gabinetes de apoio aos imigrantes? Há ou não há várias autarquias, como se deduz pela intervenção da Associação de Gondomar, que constituem gabinetes sem protocolo com o ACM? Significa isso que o ACM não faz ideia do que se passa ou que, pelo contrário, as autarquias seguem as orientações dadas pelas estruturas sob tutela do Governo, seja no que diz respeito aos interlocutores reconhecidos, seja nos procedimentos relativos ao CEF, Segurança Social e FP, entre outros? O Governo conhecia ou não as várias associações que entendia idóneas para trabalhar na frente dos refugiados? Uma delas é a DINSFO, onde esteve inclusivamente a Secretária de Estado, Catarina Marcelino. Ou esteve lá, mas não conhecia a sua atividade? Sabe ou não sabe o Governo que foi constituído, em março, um grupo de trabalho que envolvia várias entidades, a saber, o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, a PSP, a GNR, o Agrupamento de Centros de Saúde da Arrábida, a Rede Europeia Antipobreza, a Cruz Vermelha, a Associação Cristã da Mocidade, a Sociedade de Estudos e Inovação de Setúbal, a Caritas Diocesana de Setúbal, a DINSFO, a Associação de Imigrantes de Leste, o Centro Hospitalar de Setúbal, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e, por último, o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes? Houve ou não troca de correspondência entre a Câmara Municipal de Setúbal e o ACM, especificamente sobre o acolhimento de refugiados ucranianos? Houve ou não houve queixas apresentadas sobre suspeitas ou divergências com associações interlocutoras dos ucranianos juntos do Estado, pelo menos desde 2011? O que foi o retorno dessas queixas? Com
confirma o que aqui foi dito pela ACM, de que nunca houve nada que se provasse relativamente a essas denúncias e, por isso, nunca foram tomadas medidas sobre isso? As associações que foram agora retiradas das listas foram porque, entretanto, surgiram provas do que era afirmado, ou então não? Até porque para que não restem dúvidas sobre os critérios que o Estado português adopta nestas questões. E tendo sido reconhecido que a situação é complexa, e como foi dito pela senhora Alta Comissária, há pessoas ucranianas com relações e opiniões diversas sobre o próprio governo, se esta nova lista de associações não fragiliza a segurança de cidadãos ucranianos do sexo masculino que sejam considerados desertores ou mesmo perseguidos. Tem de terminar, senhora deputada. Estão ou não estão estabelecidos na Lei 77 de 2013 os dados que são necessários para o acolhimento, nomeadamente com o registro de dados pessoais na base de dados do CEF, que estão prevista a recolha de dados sobre a pessoa em causa, documentos de viagem, de identidade, prova de vínculos familiares, informações que estabeleçam a identidade da pessoa e os seus vínculos familiares. Senhora deputada, já ultrapassou largamente o seu tempo. Que diligências foram assumidas relativamente a outras autarquias onde se levantam precisamente estas mesmas dúvidas, como pudemos ouvir pela boca do Sr. Presidente da Associação de Ucranianos de Portugal? Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Inês de Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, nós compartilhamos todos, ou pelo menos quase todos, do orgulho de Portugal ser um país de braços abertos, mas não podemos deixar de lamentar que o processo de acolhimento das crianças menores, nomeadamente as que se encontram nos campos de refugiados, com memória, se arraste há mais de 2 anos, já nos deu aqui uma atualização desses dados, mas, no entanto, teria sido de facto relevante que Portugal e a Europa tivessem tido maior celeridade nesse processo de acolhimento, como agora e bem se verificou em relação à Ucrânia. Mas quanto àquilo que nos traz aqui hoje, continuo por responder as questões que coloquei, nomeadamente naquilo que está em causa e que cumpre saber se o Estado cumpriu ou não com os seus deveres de alerta em relação a situações conhecidas dos nossos serviços de informação. Também naquilo que diz respeito ao protocolo que existia com esta associação, confirmar a existência do mesmo, considerando os desmentidos que já houve, e também aquilo que tem sido afirmado por outro lado, nomeadamente quanto à fuga de informação ou à utilização de informação dos dados que teve acesso à associação quando teve este protocolo com o IFP. E também como é que pode a Sra. Ministra garantir que isto é um caso isolado, o caso de Setúbal, se por outro lado também não nos consegue dizer com segurança se a lei de asilo e a própria lei decorrente do Regulamento Geral de Proteção de Dados é cumprida no resto do país, uma vez que o levantamento ainda não foi feito. E, portanto, não tendo sido esse levantamento realizado, como é que se pode retirar hoje daqui estas conclusões? E ao longo do dia tem feito várias afirmações neste sentido, Sra. Ministra, até porque não estamos em condições claramente de perceber ao dia de hoje se a informação ou não está a ser veiculada ou cumprida. E tendo em conta que já tínhamos tido um alerta quando do caso de Lisboa, certamente que pelo menos aí os alertas ou as campanhas deveriam ter soado no serviço de informação e ter havido alguma orientação a ser dada a quem está a fazer o acolhimento dos refugiados no nosso país. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E para concluir, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Penso que as audições de hoje permitem concluir várias coisas. Concluir que, de facto, o Governo não expulsa cidadãos e os tribunais é que têm essa função quando necessário. A Assembleia da República não é um órgão de investigação da Polícia Criminal. Os Presidentes de Câmara Municipal respondem perante as Assembleias Municipais. Portanto, há vários fatores importantes para não perdermos de vista que o Estado de Direito não se transforma pela gravidade das circunstâncias. Antes, pelo contrário, a gravidade das circunstâncias obriga as várias instituições a cada uma desempenhar a sua função. Portanto, as perguntas que eu deixava à Sra. Ministra para concluir são as seguintes. No caso de Setúbal não havia claim a funcionar e parece-me que resulta, e bem, da audição que realizámos, que deve haver claim como critério para ativar uma cooperação com o ACM. E, portanto, perguntávamos se mantém a intenção de ter esse caminho, ou seja, de protocolizar, formalizar, criar garantias, ter protocolos e ter possibilidade de fiscalizar aqueles que aderem. Obviamente, isto é a melhor forma de travar o voluntarismo sem controle, isto é, espontâneo, mas que depois, de facto, torna muito mais difícil a um serviço que ainda para mais está em reestruturação conseguir responder a tudo num quadro de um afluxo de 7 vezes aquilo que é o habitual ao nível do acompanhamento de refugiados. Em segundo lugar, também parece se faz sentido e se manterá da parte da tutela a intenção de continuar a ter bom senso na gestão do acolhimento, porque a questão da retirada de algumas associações das listas não se prende com uma anatomização ou uma conclusão de inquéritos que estão a decorrer, mas apenas aquilo que todos os grupos parlamentares reconhecem como sendo de bom senso, que é dar confiança a quem tem que lidar com determinadas associações e, portanto, obviamente, esta adaptabilidade, a pergunta é, ela manter-se-á precisamente para continuar a acompanhar esse acolhimento das pessoas. E, em terceiro lugar, de facto, e esta pergunta também parece óbvia, mas agora formula para que não subsistam dúvidas, estando a decorrer
decorrer pelo menos 3 inquéritos de natureza diferente, um da CNPD, outro da IGF, outro da Polícia Judiciária, concluindo-se nesse contexto que há o desaparecimento de pressupostos para que as associações possam validamente atuar, obviamente parece-me que a conclusão será, deixarão as associações, caso o Estado de Direito funcione e se conclua que praticaram ilícitos no território português, deixarão naturalmente de ser reconhecidas. O que dizia há pouco, e com isto concluía, é que não é com base naquilo que hoje sabemos em 2022, ou ajuizando preventivamente, agradeço ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares há bocadinho a explicação sobre como é que funciona o calendário gregoriano. Eu sei, o passado é passado, o presente é presente. Agora, de facto, no momento de hoje, o que é fundamental é que para o futuro se retire as ilações da informação que temos hoje e dos factos que ocorreram agora e dos factos a que hoje temos conhecimento. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tivemos 8 perguntas, 16 minutos, com alguns deslizamentos. Chegámos aos 18 e, portanto, a Sra. Ministra tem a palavra para responder. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que muitas das perguntas são repetidas em relação à segunda ronda e tentarei ser talvez mais clara ou mais straight to the point. Sra. Deputada Emília Cerqueira, desde manhã que estamos com esta questão, eu tenho todo o gosto em que nós as duas nos sentemos e eu lhe mostro os dados e que possamos trabalhar sobre isto, porque quero dizer que há uma preocupação que nós temos sobre o tráfico de seres humanos e é por isso que essa matéria é uma matéria acompanhada não só nas instâncias internacionais, como aqui em Portugal, pelo Observatório, pelas equipas que estão no terreno, pelo guia que foi feito de propósito sobre tráfico de seres humanos em contexto de guerra, precisamente pelas circunstâncias difíceis que estamos a viver, difíceis no sentido de nós estamos a acolher um conjunto de pessoas que não podemos esquecer. O Sr. Deputado Delgado Alves há pouco dizia, no início deste conflito foram muitas as pessoas que, com ou sem associações, foram às fronteiras da Ucrânia buscar gente num gesto de enorme solidariedade, que, como alguém disse aqui há instantes, é evidente que também esta onda de generosidade e de solidariedade, esta plataforma de generosidade e de voluntarismo, obviamente que tem que ser acompanhada pelas instituições, pelas entidades que fazem a integração dos imigrantes, mas não queira entender na minha anterior resposta como é que eu ia dizer isto? Desclassificar ou desinteressar-me por esta matéria, porque é uma matéria bastante importante. Sim, Sr. Deputado, quem acompanha a política internacional, Rui Tavares, podia imaginar, ou não sei se eram só os ucranianos, basta olhar, nunca imaginámos, de certeza absoluta, nem o Sr. Deputado, que era possível um Estado no século XXI invadir outro Estado da forma bárbara como o tem feito. E nunca imaginou nenhum de nós que podíamos estar a assistir no século XXI a imagens que são imagens absolutamente chocantes que nós achávamos que tinham ficado há 70 anos nos livros da nossa história. E por isso mesmo há aqui uma mudança também, não só no mundo, uma mudança geoestratégica, uma mudança que vai implicar, espero eu, também comportamentos novos e novas respostas a novos fenómenos. Eu não sei se falhou ou se falhou a criatividade. Eu acho que, tal como na pandemia, onde nós fomos capazes de, como um povo, de nos reinventarmos, foram empresas que se reinventaram, trabalhadores que se reinventaram, famílias que se readaptaram, o Estado que encontrou novas respostas que pensava inimagináveis pouco tempo antes. Aqui também foi possível demonstrar que, num cenário de enorme pressão, num cenário de mais de 35 mil pessoas deslocadas, foi possível integrar estas pessoas no seio da nossa sociedade, colocá-las a trabalhar, colocá-las nas escolas. Eu sei que hoje, mas escolheram 2 dias, o mesmo dia para me ouvirem em 2 audições, mas acho que é muito importante não desvalorizar o trabalho de todas as entidades, as autarquias que se envolveram, os CLAIMs que têm estado a trabalhar, as associações, o ACM, o Estado português no seu todo. E, Sr. Deputado Bruno Nunes,
respondendo à sua pergunta, não, esta situação não dá razão àqueles que querem a extinção do CEF, porque esta situação demonstrou como é absolutamente essencial conciliar as nossas fronteiras e a segurança das nossas fronteiras, como é feito, com aquilo que é a resposta humanista que tem que ser dada em situações de tamanha fragilidade. E por isso, não veio dar, veio reforçar a necessidade, como a senhora deputada Romualda Fernandes hoje perguntava na sessão da manhã, de que forma o ACM, que tem feito este trabalho, pode ser compatibilizado com a nova Agência para as Migrações, e eu acho que tem que haver aqui um trabalho de encontro daquilo que são as valências de cada um para continuarmos a acolher bem. Os dados que o senhor deputado Bruno Nunes pergunta são dados que estão hoje confirmados num órgão de comunicação social, de que esta associação recebeu do ACM em 2017 e em 2019 verbas para a sua atividade. Não sei se não devia ter recebido, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, volto à questão, que é a questão da lei da República, da lei das associações e daquilo que as associações têm como fim no terreno. Por fim, Sra. Deputada Alma Rivera, sim, haverá, eu não sei quantas conhece, haverá seguramente autarquias que não têm protocolo celebrado com a ACM. Mas eu vou-lhe dizer que de muitas que sei que não têm protocolo, têm neste momento trabalhado em estreita cooperação com o ACM, em estreita cooperação com os CLAIMs, em estreita cooperação com quem tem, não é o caso de Setúbal, Sra. Deputada, eu peço imensa desculpa e termino esta intervenção com isto. Houve na última semana uma tentativa, mais uma vez, de haver reunião com a Câmara Municipal para que houvesse um protocolo com o ACM para acolhimento de cidadãos deslocados da Ucrânia. Ao longo dos tempos, o CLAIM ID7 tentou que houvesse, fez uma sessão de esclarecimento no Conselho de Setúbal com as várias entidades, convidou a Câmara Municipal não quis estar, não só não quis estar, como não quis celebrar esse protocolo. Acho que, se continuarmos por aqui, esta é matéria que a Assembleia Municipal estará seguramente a discutir neste momento. No que a nós nos compete como equipa ministerial é garantir que quem chega a Portugal, independentemente da sua nacionalidade, tem o respeito tem a garantia do respeito pelos direitos, liberdades e garantias que são respeitados aqui, que são bem acolhidos aqui e que têm respostas aqui. Se está tudo bem, seguramente que há muito para fazer e seguramente também que este momento mais dramático, que é talvez o momento histórico e mais dramático que todos nós estamos a viver na nossa vida, nós dissemos isto há 2 anos com a pandemia, mas é melhor não irmos dizendo e não sermos tão enfáticos nisto, vivemos mais um momento particularmente exigente e particularmente difícil, e esta audição e as várias audições que se seguirão amanhã demonstram que também o Parlamento tem vontade de melhorarmos aquilo que são os procedimentos no acolhimento. É para isso que vamos trabalhar, para continuarmos a ter uma sociedade mais inclusiva, mais respeitadora dos direitos humanos e, sobretudo, que continuemos a demonstrar que estamos na linha de frente desse acolhimento. É para isso que aqui estamos, sempre disponíveis para regressar a esta primeira comissão com todo o gosto. Senhora Presidente, agradeço também a sua paciência e o excesso de tempo, se é que o passei. Muito obrigada, Senhora Ministra. Tenho 2 interpelações à mesa sobre a condução dos trabalhos, suponho. Senhora Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sra. Presidente. Já estamos no final da audição, mas lamentar que a Sra. Ministra não respondeu nem na segunda ronda, nem na terceira ronda a quaisquer das perguntas que o PAN colocou. Curiosamente, fomos nós próprios que apresentámos este requerimento para que hoje fosse ouvida. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera.
precisamente no mesmo sentido, dizer que as perguntas que fizemos agora, apresentá-las por escrito, até para prevenir o Governo para que possa ter uma resposta célere. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Sr. Deputado. Acho que é óbvio qual é a interpelação. Levamos o mesmo tratamento em 2 rondas. Obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegamos ao final de uma longa tarde de audições. Agradeço muito a todos, mas muito particularmente à Sra. Ministra e à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada.